Eu tenho aqui primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição, justiça. Vou pegar só essas duas aqui de exemplo, tá? Justiça Comum dos Estados, Justiça Federal, Tribunal de Justiça. Aqui está o STJ, aqui está o Supremo. Posso falar que o duplo grau de jurisdição está aqui? Aqui eu tenho duplo grau de jurisdição, mas primeira coisa, quando eu falo duplo grau de jurisdição, eu tenho que falar duplo grau de jurisdição ordinária. Vocês se lembram da diferença? Jurisdição ordinária e jurisdição extraordinária? É aquela que a gente vinha falando aqui, que ele colocou bem. Na jurisdição ordinária, e aí entra na tua pergunta, na jurisdição ordinária, você tem essa amplitude de atuação do julgador para conhecer fatos, provas, direito, valorar provas e pesar, tá? Duplo grau de jurisdição é um princípio que está fundado em dois critérios. Critério psicológico e critério sociológico. Critério psicológico. Todo ser humano fica inconformado com uma decisão contrária aos seus interesses. Alguém discorda disso? Todos os livros de recurso, quando vocês forem estudar, vocês vão ler isso. Começa o livro falando disso. O inconformismo é natural, né? Critério sociológico. Apesar do juiz ser, pela Constituição, considerado um órgão do Poder Judiciário, o juiz é um ser humano. E como ser humano ele é falível. Falível. Então, se ele é falível e se todo mundo fica inconformado, o Estado reconhece o direito de você, tendo uma decisão contrária aos seus interesses, você recorrer para um corpo de magistrados, agora não um só, um colegiado, e esse colegiado de juízes mais experientes. Até aqui, ok? Essa é a ideia do duplo grau de jurisdição ordinária. Começa aqui a discutir e eu tenho direito a rever. Até aqui, beleza? O que talvez vocês não saibam, não tenham nem noção, é que o duplo grau de jurisdição que a gente defende quase como um direito humano, um direito fundamental, ele quando foi criado na evolução histórica, ele não foi criado como direito do cidadão, ele foi criado como direito do imperador, Império Romano. O Império Romano cresceu, a Lex Romana ia, né, com os pretores e os governadores, e o imperador já não tinha mais certeza se a lei estava sendo aplicada da forma que ele queria. Então foi criado o duplo grau de jurisdição. Decisões em matéria A, B, C, D, todas elas são submetidas novamente ao imperador, tá? Isso existe até hoje no CPC. Se vocês olharem o artigo 475, vocês vão ver que sentenças que condenam a fazenda pública acima de um determinado valor só podem ser cumpridas depois de revistas pelo tribunal. É o duplo grau de jurisdição ao contrário. Mas ele começou assim. Na evolução histórica, a gente consegue trazer isso para o plano dos direitos, tá? Jurisdição extraordinária. Além dessa jurisdição aqui ordinária que discutiu tudo, em razão da nossa configuração, do nosso sistema brasileiro, eu tenho esses tribunais que extraordinariamente poderão ser provocados para eliminar discussões, evitar divergências, tá? Mas uma coisa que vocês têm que pensar aqui também é o seguinte, o duplo grau de jurisdição não está só aqui, jurisdição ordinária. Pega aí, processo penal do governador Arruda. Tem duplo grau de jurisdição? Depois que tiver ação penal, o STJ não vai fazer o papel do juiz criminal daqui, de primeiro grau? Se ele está fazendo o papel do juiz criminal na ação penal, vocês acham que não tem recurso para o Supremo? Tem. Vamos pegar um outro modelo. Se você quer entrar com habeas corpus contra o ato de um delegado de polícia, você entra com esse habeas corpus onde? Se for Polícia Federal, no juiz federal. Se for Polícia Civil, no juiz estadual, não é? Mas e se o habeas corpus for contra ato do juiz? Você vai entrar aqui, não vai? Direto no TRF, porque tem que ser, um juiz vai julgar o ato do colega dele do mesmo nível. Então, isso é o que a gente chama de competência originária dos tribunais, tá? Ingresso direto aqui. Vai ter duplo grau de jurisdição? Vai, ó. Tá? Se vocês, quem aí já faz estágio e já mexe com processos do STJ Supremo, já deve ter visto recursos assim, chamados, ó, o ROMS e o ROHC. Ou simplesmente já ouviu falar no chamado recurso ordinário. O que é recurso ordinário?
Comecei um mandado de segurança no TRF, tá? Perdi, foi negada a segurança. Eu quero recorrer para o STJ, eu vou recorrer com RESP, recurso especial, que é um recurso de natureza extraordinária. Eu quero que o STJ exerça jurisdição extraordinária ou a jurisdição ordinária no segundo grau? Recurso ordinário. Ele é ordinário para indicar que a atividade que está sendo provocada não é a extraordinária, é a atividade ordinária em segundo grau. Beleza para todo mundo? E aí que entra uma coisa que eu sempre falo. Você pega na imprensa e às vezes os mais exaltados, tem que acabar com o foro privilegiado. Existe foro privilegiado? Para começar, privilégio não existe no Brasil. Privilégio, privilégios, é lei privada. Privilégio você tem na Inglaterra, no Reino Unido. Só quem pode criar cisne é a família real britânica. Isso é um privilégio da coroa. Isso é fato. Isso é um privilégio da coroa. Cisne só família real. Isso deve vir desde a época em que a economia era embasada em galinha, ovo, pato, e de repente tinha cisne. Cisne, que inventaram aquele negócio lá que entope o bichinho de comer até explodir o fígado dele. aquilo é um patê chique, que não sei o que mais. Só a família real. Isso é um privilégio. No Brasil não tem privilégio porque a lei ela tá dentro dos princípios da lei ser geral. Segundo, vocês já pararam para pensar que o mesmo camarada que está sendo processado com o governador Arruda, se ele for processado pelo juiz de direito, o juiz federal de primeiro grau, esse cara pega aí uma pena de 3 anos, 4 anos, essa ação prescreve antes de sair daqui? Não prescreve? Agora, e o cara que é condenado aqui? Ou aqui? A ação penal ocorreu aqui. E a prescrição é em 20 anos. Vocês acham que vai ficar 20 anos do Supremo julgar? Percebe onde é que está o privilégio? É complicado. Por isso que tem deputado que prefere fazer o quê? Está sendo processado no Supremo, renuncia, vem para cá. Quando ele vai ser condenado aqui, se elege de novo, sobe para cá. Passaram 2 anos, ele renuncia. Tem gente que fica fazendo isso. Aqui é pessoal que comanda a eleição no estado, que consegue o mandato a hora que quer, faz isso, para brincar de prescrição, tá? Então, perceberam é aquilo que eu digo para vocês, processo civil, acho que eu comentei isso com um aluno fora da sala. Se você pegar o direito material, vocês gostam de um direito aqui na faculdade, pega aí direito consumidor. Vocês podem se especializar só, assim, direito civil, direito do consumidor, contrato de cartão de crédito, juro abusivo. Eu posso ser um advogado especialista nisso e dedicar toda a minha atuação profissional a isso? Posso. Eu consigo ser o cara do juro abusivo em contrato de cartão de crédito. Não consigo? Processo civil. Eu posso ser o especialista em citação? Dedicar minha vida inteira? Não. Teve problema com citação, me contrata. Sou o cara dos embargos declaratórios. Então, processo civil, ou você tem essa visão do todo e aí você começa a brincar, criar, ou então você vai ter problema. Sem vocês conhecerem isso aqui, tem como vocês darem importância para o que eu falei aqui? Coloca aqui o acórdão que você quer pesquisar para discutir. Aí o ato de preparar uma inicial fica muito simplório. Uma pesquisazinha simples no banco de jurisprudência. Esse aqui é interessante, vou colocar aqui. Vou colocar esse outro aqui. Percebe? Quando você tem a visão do todo, você já começa... não, peraí. Eu posso ter um juiz aqui no caminho que faça isso, ele desconsidere a decisão. Então deixa eu pegar aqui a decisão logo, porque eu já vou trabalhando ela, eu já vou pré-questionando, eu já vou cotejando o paradigma com as minhas decisões. Depois é muito mais fácil, tá? Então eu arrisco dizer para vocês que o mais importante aqui é a jurisprudência. E não é jurisprudência, é a jurisprudência. É aquela que aquele julgado, aqueles, né? Você pode também colocar vários, mas não deixar de trabalhar aquela tese que eu, quando advogava, comecei a advogar, era muito abusado. E isso até era um pouco ruim, porque prejudicava o cliente às vezes. Mas eu lembro de uma vez que eu fiz uma audiência que o juiz começou a falar umas besteiras lá, eu virei pro cliente e falei assim, não se incomoda não, que isso aqui é matéria pacífica no STJ, a gente ganha lá.